E aí, gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre deformação em laje com você. Te mostrar como é que eu interpreto e como é que eu entendo quando eu tenho um problema de flecha excessiva numa laje e quando eu não tenho, apesar do software estar dizendo que tem. Tá? Então, para isso, eu vou usar essa obra. Eu já andei fazendo alguns posts dela aqui no Instagram, né, desse empreendimento. São duas torres de alvenaria estrutural em cima de um embasamento em concreto armado que tem muita coisa acontecendo. É uma obra bem complexa, bem legal até. Vale um case, né? Vale uma live para falar sobre ela. Mas hoje vamos falar só de laje. Então aqui é para você ter uma ideia geral do empreendimento, do tamanho do pano de laje, e a gente vai conversar sobre essa primeira laje que a gente vê aqui em cima, que é a laje do que a gente chama de pavimento de transição. Pavimento de transição é onde você sai do concreto armado e entra na alvenaria estrutural. É onde a alvenaria estrutural está se apoiando. Por isso a gente chama de pavimento de transição, tá? Então vamos olhar para isso aqui no Eberic. Está aqui o nosso pavimento de transição de um pedaço da obra, tá? E antes que alguém me pergunte por que você não vê o modelo 3D no Eberic? Só não estou vendo o modelo 3D no Eberic por causa da federação. Tem muito arquivo, é muito pesado, e o Eberic faz uma série de análises que o software de visualização não faz. Então é mais negócio ver aqui do que ver lá. Se eu estivesse fazendo compatibilização, procurando furo, mapeando, aí eu estaria vendo lá. Mas como eu quero só fazer um vídeo rápido para vocês, eu separei as coisas para ficar mais rápida a visualização, tá bom? Então vamos voltar. Esse pavimento de transição é só um pedaço da obra aqui. É o trecho dessa que está embaixo dessa primeira torre aqui. E aqui já tem bastante coisa para a gente ver. Então tá aqui o croquis. E aqui está o pórtico unifilar. E aqui muita gente confunde as coisas. Né? E aqui começa a conversa. Aqui quando eu abro o pórtico unifilar, ele geralmente, se você já processou a obra inteira, se você já fez o processamento com análise completa aqui, com todas as opções ligadas que são pertinentes, você vai ter o estado limite último e o estado limite de serviço. Flecha se verifica em estado limite de serviço. Porém, este diagrama de pórtico unifilar, quando ele é montado aqui, que ele está montando agora, ele vai apresentar para a gente somente o deslocamento imediato do pórtico inteiro. Isso a gente tem que entender também. Aqui eu estou vendo o deslocamento imediato do pórtico inteiro, certo? Em relação a um ponto específico de origem, ele está vendo os deslocamentos da estrutura toda, que é diferente de você olhar para o deslocamento de uma laje, tá? São coisas diferentes. Bom, qual que é o ponto? Se eu estou vendo o deslocamento imediato, eu estou vendo a flecha imediata, logo que a estrutura entra em serviço. Mas eu tenho que levar em consideração o efeito da flecha de longo prazo, a flecha diferida, né? Aquela que acontece depois da fluência do concreto. Essa não aparece aqui. E também não aparece no modelo de estado limite último. O estado limite último é o estado na iminência da ruptura, né? Então, a flecha que aparece aqui já é uma flecha de quando a estrutura já foi para o vinagre, não serve mais. Porém, eu particularmente gosto de olhar para isso por quê? Porque a flecha diferida está um pouco antes disso. Então eu vou ter o deslocamento de um elemento meu em estado limite último, ele é maior que o da flecha diferida, de fato, né? Mas está mais perto disso, está no meio do, digamos assim, está um pouco para além do meio do caminho entre o deslocamento imediato e o estado limite último, a flecha diferida. Então, para eu ter uma ideia de comportamento estrutural, eu posso olhar para cá, né? E quando eu olho para cá, eu tenho que entender que eu estou vendo a estrutura inteira. Então, se eu pego o deslocamento, sei lá, de algum ponto nessa minha estrutura, vamos pegar qualquer ponto aqui, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó. Aqui está dando 1.4. Eu tenho que entender que esse 1.4 é em relação à estrutura toda, em relação à origem da estrutura. E não em relação a minha laje, especificamente as referências da minha laje. Para eu entender essa deformação desse ponto aqui, eu tenho que olhar os pontos onde ele está apoiado. Tá? Então vamos pegar um ponto, vamos isolar aqui o pavimento. Vamos fazer assim, ó. Pavimento. E vamos desligar todo mundo e só vou deixar a transição aqui. Isso. Então tá aqui, só a transição, né? Então vamos olhar para esse mesmo pontinho aqui, ó. 1.4, né? Mas onde que está esse ponto? Ele está no meio de um pano de laje, pelo que eu estou vendo aqui. Perto de uma viga. Aqui não é o melhor lugar para ver isso, mas ajuda. Mas veja, aqui tem 1.4.
E aqui do ladinho dele aqui tem uma viga, ó. Essa viga, a viga 1221, ela está com 1,43. E do lado de cá tem 0,49. Então eu olho para esse pano de laje e pergunto, quem é que está deformando? É a laje ou é a viga? Né? Quem está deformando aqui é a viga e não a laje. Então, claro, tem que fazer uma análise aqui, se isso é pertinente ou não, mas o fato é que quem está deformando não é a viga, é a laje. Desculpe, não é a laje, mas sim a viga. E aí, como a laje está apoiada na viga, ela está puxando para baixo. Que nem aqui, por exemplo, a gente tem uma região crítica. Ó. Tem um deslocamento excessivo aqui. Mas esse deslocamento excessivo está acontecendo no encontro dessas grelhas que ainda não estão bem ajustadas, né? E você olha aqui, 2,57, mas quem está descendo aqui é uma viga também, não é o pano de laje. Tá, Cris, e aí quando é que eu sei que eu tenho uma deformação que está acontecendo numa viga e quando é que eu tenho uma deformação acontecendo num pano de laje? Olhando para cá você já consegue ver. Se a tua laje, ela tá tem uma, parece um lençol, vou tentar simplificar assim, parece que você tem uma folha amassada, afundada, né? Aí você tem uma deformação na tua laje. Se você tem uma coisa que parece uma onda, você tem uma deformação na tua viga. Vamos ver se aqui a gente consegue visualizar isso melhor, aumentando a escala da deformação um pouco. De novo, lembrando que eu estou vendo isso em estado limite último. Deixa eu ver quanto tempo eu já gastei de vocês aqui. 6 minutos. Eu não consigo fazer vídeo curto, não dá. Né? Pouquíssima gente vai ver isso até o final. Mas aqui a gente já consegue ver. O que acontece aqui? Ó? A gente tem deslocamentos em toda essa extensão, né? Mas você vê nitidamente que quem está descendo aqui é a viga e quem está descendo aqui é a viga. E a laje está acompanhando esse caminho. Tem uma deformação acontecendo aqui no meio da laje? Tem. Né? Mas se olhar nessa ponta, eu tenho um deslocamento de 1,45. Se olhar nessa outra ponta, eu tenho um deslocamento de 1,33. E aqui no meio da laje, eu tenho um deslocamento de 1,65. Então isso aqui já aponta para mim que o meu deslocamento da laje propriamente dita é na ordem de 0,2. Né? Ou seja, eu não tenho problema de deslocamento de laje. Se eu tiver um problema, eu tenho um problema de deslocamento de viga para analisar. Diferentemente daqui, ó, aqui dá para ver bem. Aqui eu tenho as duas coisas, né? Eu tenho a deformação da laje acontecendo aqui, mas eu tenho um afundamento no meio aqui, se forma aquilo que eu falei, tipo um lençolzinho aqui no meio, né? Eu tenho um deslocamento excessivo acontecendo dentro do pano de laje. Aí sim eu tenho uma flecha excessiva, tá? Dentro da laje. Que não é o caso, por exemplo, daqui, não é o caso 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 de toda essa linha aqui. Ou seja, né, no frigir dos ovos isso é uma questão de bom senso, tá? Você tem que saber analisar esses diagramas. Eu olhei no pórtico unifilar, mas eu posso olhar também para o diagrama só da laje isolada, né? Eu vou ter uma análise mais precisa da laje, eu vou conseguir enxergar melhor o que eu falei aqui, ó. Aquela situação do lençolzinho que eu comentei acontecendo aqui, ó, né? Dentro do pano de laje, né? Ao contrário do que acontece em outros lugares. E quando você olha para o diagrama de deslocamentos, que é esse daqui, aqui eu estou ajustando essa laje ainda, então está cheio de erro ainda, né? Normal. Mas você vai ver aqui erros de deslocamento excessivos. E aqui também dá para perceber quando o teu deslocamento excessivo está no meio da laje ou ele está acontecendo na viga, né? Por exemplo, aqui, ó. Você vê, ó, 1.15, 1.11, 1.09 está acontecendo na viga, né? Mas vamos olhar aqui onde a gente viu aquele lençol, ó, bem no meio, pontinho vermelho aqui, ó, 1.97, tá? Ou seja, que esta região aqui, né, que a gente havia comentado, essa região aqui, né? Se você olhar, tá aqui o ponto marcado no meio da laje, outro perto da viga. Então, quando você olha para cá e você vê que o teu pontinho vermelho de atenção ele está em cima de uma viga, o teu problema não está na laje. A laje está descendo junto com a viga. Sempre pense assim, a laje se apoia em alguma coisa. Se ela não está em balanço, ela não tem bordo livre, ela está apoiada em alguma coisa. Se você tem uma deformação excessiva na borda, porta parece com a do apoio, o teu problema não está na laje e sim no apoio, tá? De novo, eu volto a dizer, é uma questão de bom senso. Engenharia civil, como eu disse num outro post, num outro feed, há algum tempo atrás, sobre esse mesmo tema, é o seguinte, engenharia estrutural é matemática, física e muito bom senso. Então eu recomendo a você que sempre que você for analisar esse tipo de questão, você use o tal do bom senso. Quanto mais bom senso,
mais assertiva vai ser a tua análise e menos risco de você cometer um excesso vai acontecer. Por isso é muito importante você entender o que você está fazendo, entender o comportamento estrutural. Tá bom? Beleza? Gente, é isso aí por hoje. Obrigado.